reflexão na palavra de Deus que diz respeito a isso e também, queridos, que traz um pouquinho para nós aqui. Talvez isso torne-se uma série muito importante para a igreja, dos dias atuais. Nós vamos fazer hoje uma introdução através dessa mensagem sobre a realidade do céu, a realidade do inferno. Tem gente que fala, não fala disso não, mas é muito importante. Jesus falou muito sobre isso, Jesus, ele orientou muito, inclusive sobre o inferno. Sabe por quê? Para evitar que as pessoas tomem o caminho de lá. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 19 aqui, sobre a história do rico e do Lázaro. A Bíblia não nomeia o rico, mas nos dá o nome do Lázaro. Então, abra a sua Bíblia, Lucas, o capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 17, ou 19, tá? E a gente vai ler o trechinho todo aqui do histórico para você entender bem. Vamos até o 31, assentadinho mesmo, mas com reverência à palavra de Deus, tá? Vamos fazer a leitura? Quem encontrou, diga amém? Amém. Olha lá, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O estado desse homem era terrível, Não tinha alimento, os cães lambendo as chagas. Verso de número 22 diz: Aconteceu que o mendigo morreu. Olha que interessante. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Fala comigo, tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou o quê? Atormentado nesta chama. Verso 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto, olha que interessante, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá para cá. Isso significa que quem está no seio de Abraão não pode ir para o Hades, quem está no Hades não pode ir para o seio de Abraão. Está posto um grande abismo, tá? Verso 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, continua falando conosco nessa noite, Senhor, ministrando a Tua palavra aos nossos corações, as verdades que estão aqui, que vão despertar vidas, que vão transformar vidas nesta noite, que essas verdades possam penetrar no espírito de cada pessoa que me ouve, que a Tua bênção chegue, a Tua palavra venha, cumprindo o propósito para o qual o Senhor está enviando nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E aqueles também que verão nos próximos dias, Senhor, através dos vídeos, que sejam alcançados e impactados em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui, que o Senhor me deu o tema Lute,
desenvolva a sua salvação, porque o céu vale a pena. Fala para quem está pertinho de você, é só agora que você vai conversar, depois não vai falar mais para o irmão, tá? Que você vai prestar atenção. Fala para ele assim, ó, lute, desenvolva a sua salvação, porque o céu vale a pena. Você sabe que desenvolver a salvação não é uma expressão inventada, criada por nós. Paulo fala isso aos Filipenses, salvo engano, lá depois do capítulo 2, ele fala assim: operai a vossa salvação. E essa palavra lá na raiz significa desenvolver a salvação. Ou seja, a vida espiritual não é algo estático, é algo dinâmico. Lembra que eu tenho falado aqui para vocês? O processo de salvação passa por 3 estações: a conversão, a santificação e a glorificação. Por que Paulo está mandando desenvolver? Porque não é estático. Não é só converti, sentei e vou ficar aqui. Não. A santificação, o seu relacionamento com Deus todos os dias. No processo de santificação você tem frutos. Começa a brotar os frutos do Espírito Santo, a aparecer na sua vida esses frutos. E dá uma base, uma plataforma onde Deus vai implantar os dons espirituais. E aí nós chegamos ao tema do terceiro domingo. Para que tudo isso, pastor? Para que você seja um agente de salvação. Por quê, pastora? Por causa dessa realidade que nós acabamos de ver. Há uma pergunta recorrente que as pessoas fazem: há vida após a morte? E para nós, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, a resposta é clara e evidente. Há vida após a morte, gente? Sim, óbvio que sim. Né? A vida não acaba aqui. Você vai ver pessoas hoje fazendo um esforço imenso para dizer assim: não, é isso aqui mesmo, aproveita porque a hora que acabar, aqui acabou, né? Talvez essas pessoas não tenham nunca tido acesso à Bíblia, porque a Bíblia nos mostra que é totalmente diferente. Pessoas que passam por aquelas experiências de quase morte, às vezes estão no coma, né? E elas vivem uma espécie de arrebatamento. Elas voltam contando, o pastor mesmo já deu testemunho aqui várias vezes, né, do que é vir à glória, né, ser envolvido por essa atmosfera celestial. Como a gente já ouviu testemunhos de pessoas também que estavam em apuros, né, viam-se num lugar pavoroso e têm a chance de voltar para mudar essa condição. Hoje nós vemos, queridos, uma preocupação muito grande apenas com as coisas da terra. E nós não podemos nem ir para um extremo e nem para o outro. Eu vou me preocupar só com a eternidade. Você tem as responsabilidades da vida terrena. Ah, mas eu vou me preocupar só com a vida terrena. A eternidade é um tempo, o próprio nome está dizendo. Aqui é passageiro, é efêmero. Mas o que é eterno dura para sempre. Você quer ver um exemplo? Mesmo o Evangelho de Lucas, capítulo 12, se puder projetar para eles o verso 20 e 21, Lucas 12, 20 e 21, vai falar de alguém, né, de um empreendedor que os seus empreendimentos cresceram muito, e ele então aumentou os seus celeiros, a colheita seria muito maior, aumentou os seus celeiros, os trabalhadores colheram, e agora ele, com toda aquela abastança, as coisas dando muito certo aqui na terra, e quando toda a sua colheita é colocada nos celeiros, está protegida, ele diz assim: agora descansa e folga minha alma, né? Completamos tudo o que precisava completar. Aí o verso 20 vai dizer assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que é que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, aquele homem estava cuidando muito bem das coisas aqui na terra, né? Estava crescendo, ele estava se expandindo. E quem olha, quem mede as coisas só pela métrica da teologia da prosperidade, diria: olha, está cheio de Deus, olha, está dando tudo certo, olha, a igreja que ele vai é boa. Mas na verdade, com Deus ele não tinha nenhum bem. Ele não era rico para com Deus. Esse é um texto que nos faz parar nessa noite, assim como o texto, a história do rico e Lázaro,
este texto também nos faz parar um pouco para pensar sobre isso. Como vão os bens eternos? O que eu estou juntando para a eternidade? O que eu estou construindo com Deus? Estamos vendo hoje uma preocupação exclusiva com as coisas da terra e pouco se fala sobre a realidade do céu e a realidade do inferno. Nesse dia, a nossa intenção aqui é fazer apenas uma abordagem inicial sobre esse assunto, para que haja um despertamento de todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse dia para uma questão que é urgente. Que questão é essa, pastora? Começarmos a sermos movidos na nossa vida pela eternidade, meus irmãos. A igreja primitiva, ela ganhava almas. A igreja primitiva, ela era usada nos dons espirituais, porque ela era movida pela eternidade. Há um exemplo que eu comento sempre, rapidamente vou relembrar você. Paulo, ele está com a sua sentença de decapitação pronta. Paulo está em Roma, uma espécie de prisão domiciliar. Ele sabia, tinha data, ele ia ser decapitado, ele ia morrer. E a Bíblia fala que ele pregava a palavra sem impedimento algum. O texto nos dá a entender que as pessoas entravam e saíam, fluíam daquela casa de Paulo todos os dias para receber a palavra de Deus. Então, quando você lê rapidamente, ele não tinha impedimento algum. Acabou a perseguição com Paulo. Não acabou, ele estava com a data, a sentença de morte estava pronta. O que levava esse homem a continuar fazendo a obra, ganhando almas, edificando a igreja do Senhor? Paulo não era movido pela terra, Paulo era movido pela eternidade. Nesse sentido, Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, aquela que o Filho do Homem dá para vocês, porque o Pai o selou. Ou seja, Jesus está chamando a atenção de todas as pessoas que o ouviam, que eles precisavam buscar a eternidade. Movimentos que visam a eternidade. Cuidar da vida na terra, edificar a vida na terra, mas da mesma maneira, ou até com um pouco mais de ênfase, se mover para a eternidade. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Acredito que todos, mas quantos já tinham prestado atenção, lido e prestado atenção no texto da história de Lázaro e do rico e de Lázaro? Levante as mãos assim. Muita gente não tinha prestado atenção, talvez não lido. E por isso é importante nessa noite você ficar atento a esse despertamento. Veja, será que ali nós temos uma parábola ou uma história? A versão da Bíblia que eu tenho aqui até atrás, parábola do rico e do Lázaro. Eu fui pesquisar de novo, porque até onde estudei, vi muitas linhas de estudo dizendo que isso não é uma parábola, e de fato, Jesus não disse que é uma parábola. Então, uma grande parte de pessoas que estudam dizem é uma história com H. Jesus está contando uma história. E eu creio que se assim porque Ele quer que nós tenhamos conhecimento de alguns fatos que vão acontecer depois que o pó volta ao pó. Depois que a morte do corpo físico acontece. Ele conta como uma história, Ele está narrando, para que nós tenhamos mais clareza nas nossas decisões, para que estejamos conscientes de que tudo aquilo que nós estamos fazendo, militando aqui pelo reino de Deus, construindo, edificando para o reino de Deus, não se perde, porque o ser humano ele tem dificuldade com as coisas que ele não consegue tocar, que ele não consegue ver. Mas a Bíblia traz para nós com muita clareza a edificação que está sendo feita no mundo espiritual. Então vamos fazer algumas observações importantes à medida que eu for colocando os versículos aqui. Alexandre, você vai projetando, eles vão aparecendo de novo para os irmãos, tá bom? No capítulo 16 mesmo de Lucas, nós vamos pegar o verso 22, já nos traz uma informação muito interessante. O verso 22 diz que Lázaro morreu e ele foi conduzido pelos anjos, a condução dos anjos. Ele foi conduzido
para o seio de Abraão. Veja, dentro do nosso tempo nós queremos ser muito objetivos, então a gente vai ficar entrando em assuntos polêmicos aqui, né? Eu já vi gente perguntar, quando alguém morre, quem é que busca? Vamos ficar no fato que a história nos relata, tá? Os anjos vêm e conduzem Lázaro para o seio de Abraão. Onde está o seio de Abraão hoje? Segundo o que nos descreve Apocalipse capítulo 6, e o verso 9, o seio de Abraão está no terceiro céu, próximo ao altar de Deus, talvez embaixo do altar de Deus. Para quem vem comigo de terça-feira, eu já fiz aqui até desenhado, esquematização, onde estava o seio de Abraão, lá no submundo, lá nas profundezas. Mas Jesus, quando ele está trabalhando ali naqueles dias do seu sacrifício, a Bíblia diz que ele desce às partes baixas da terra, que ele leva cativo o cativeiro. O seio de Abraão é arrancado das profundezas da terra e levado pelo céu, pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Então, só falando de onde está hoje o seio de Abraão, num local posicionado muito próximo ao trono de Deus, o terceiro céu. O que é o seio de Abraão? É o que costumamos chamar de paraíso. Aquela pessoa que já partiu e partiu no Senhor, partiu remida pelo sangue de Jesus, vai para este lugar aonde se aguarda. Mas lá lembra, dorme, acorda. O que acontece daqui a pouco? Jesus falou várias coisas aqui, nós vamos ver, e vai te responder sobre isso também. Este é um lugar de paz, é um lugar de descanso para aqueles que tiveram consciência do seu pecado, se arrependeram, receberam Jesus como Senhor e Salvador, e foram remidos pelo seu sangue. Então isso aconteceu com Lázaro. Mas o verso 23 fala que o rico também morre, mas ele tem um destino diferente. O verso 23 vai dizer que o rico vai para o Hades. E o Hades fica onde? Nas regiões baixas da terra, no submundo. Por isso que a pastora chama você para vir de terça-feira. Você fala, pastor, submundo? Ai, eu pensei que isso era tudo histórias. Ai, não. A Bíblia mostra tudo isso para nós. Aonde está nas regiões baixas da terra, o Geena, o Seol, que é o Hades, alguns chamam de Hades, outros de Seol. A Bíblia mostra tudo isso para nós. Foi tirado lá das regiões baixas? Não, continua lá. Por quê? Porque ali você tem um lugar de grande tormento. Veja que o rico, quando fala com Abraão, fala, pai, deixa Lázaro molhar a ponta do seu dedo e me refrescar a língua, porque eu estou em grande tormento. Também chamado de lugar de trevas exteriores. Mateus, lá no capítulo 25, do 29 ao 30, você vai ver o finalzinho da parábola dos talentos, e ali o servo mau e negligente, ele é lançado nas trevas exteriores. Como é que a gente sabe que as trevas exteriores também é o Hades? Não, porque lá é o mesmo lugar onde há pranto e ranger de dentes. Mateus, o capítulo 13, vai falar para nós, Jesus contou aí é tudo parábola que Jesus está contando. Ele vai falar do trigo e do joio. E ele conta a parábola ali, que um certo semeador semeou o trigo. Quando esse homem adormece, vem o maligno e semeia joio no meio do trigo. E agora a plantação está toda contaminada, e você sabe que o joio e o trigo, enquanto cresce, você não reconhece a diferença deles. Eles são iguais. O que é que Jesus fala, Que nós não podemos arrancar joio, senão nós vamos arrancar trigo pensando que é joio. Você só conhece quando eles estão, vamos dizer assim, essa plantação está numa fase adulta. Você conhece por quê? Porque o joio se inclina, o trigo se inclina, o trigo é quebrantado, o trigo é humilde, o joio empina, o joio é soberbo, o joio é arrogante, mas eles estão juntos. E quando Jesus conta essa parábola, os discípulos não entenderam bem. Mais tarde eles perguntam, explica para nós. Jesus fala, estou falando de pessoas. A semente do Senhor é o trigo, a semente do maligno é o joio. Se misturam, mas vocês não poderão arrancar. Esse trabalho de arrancar será feito pelos anjos. E quando o joio for arrancado, ele será lançado na fornalha de
fogo. De onde Jesus está falando? Do Hades, um lugar onde há pranto e ranger de dentes. Então, primeiro nós vamos fazendo um apanhado de tudo aquilo, todas as características que Jesus está nos dando desse momento pós-morte, para depois a gente entrar, né, na conclusão da nossa mensagem. Veja, o versículo 23 fala conosco que depois da morte, a manutenção da consciência. Eu sei que também isso é polêmico, muitos falam, não tem consciência, porque Paulo usou uma metáfora. Ele diz que o homem que morre é como o homem que dorme. E muitos entendem, eu também entendo assim, que o dormir significa a espera. A espera. Mas você percebe aqui nessa história que o rico, a história narra que o rico vê ao longe Abraão. Veja, o Hades fica muito distante do seio de Abraão. O rico vê, como é que ele reconhece Abraão se ele não tem memória? Como é que ele reconhece? Como é que ele sabe quem é Abraão? Aqui ele tem memória. E ele faz um pedido, que daqui a pouco eu vou esmiuçar para você. E em seguida, ele se lembra da sua casa. Ele fala, eu tenho 5 irmãos. Ele tem memória ou não tem? Ele tem consciência ou não tem? Ele tanto tem consciência, irmãos, que o verso 24 ainda, ou melhor, o verso 24 na parte A, mostra-nos que ele tem consciência de que morreu em seus pecados. Aqui começa uma parte muito importante da mensagem para você. Você não vê o rico pedindo para sair do Hades. Ele não fala assim, pai Abraão, me tira daqui. Não seria coerente isso? Muito mais do que ele pedir, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. No tormento que ele estava, o natural não seria dizer assim, me tira daqui, pai Abraão. Por que ele não está pedindo para sair? Porque ele sabe que o tempo do arrependimento acabou e ele não quis se arrepender. Ele morreu em seus pecados. Projeta para mim, Alexandra, João capítulo 8, verso 24. O tempo do arrependimento, meus irmãos, é enquanto existe vida. Olha porque é importante você anunciar a palavra. Olha porque é importante você interceder. Quem está intercedendo pela sua listinha de salvação? Qual o nome das pessoas? Olha porque é importante. Porque é em vida. Ah, meu Deus, eu vou morrer, o que eu faço? Nada mais. Eu vou orar pela alma dele, eu vou pedir, ele vai para o purgatório, ele vai para onde? A Bíblia está narrando para nós. São caminhos diretos. Respeito a doutrina de cada um, mas o que a Bíblia está dizendo, caminhos diretos, ou é seio de Abraão ou é Hades, não tem um lugar onde depois da morte se possa fazer alguma coisa. Vamos entender isso aqui, ó. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Por quê? Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus está falando com os religiosos da época. E olha esse termo, morrereis em vossos pecados. O que significa isso? O ser humano, sem Jesus, ele está em seus pecados. Quem responde pelos seus pecados? Este ser humano. Ele está justificado? Não. Ele está redimido? Não. Ele está sem o sangue de Jesus. Veja você, irmãos, por isso que como igreja a gente não pode falar assim, deixa evangelismo para depois. Ano que vem eu pego firme lá na obra de Deus. Ano que vem eu faço alguma coisinha. Irmãos, nós não somos donos do tempo. Nós não sabemos o que se passa, o que vai acontecer. Eu já tive experiência, eu contei algumas vezes para vocês, eu tive um tio que ele aceitou Jesus e morreu. E ele tinha negado a aceitar Jesus um tempo antes. Aí minha mãe insistiu, nós fomos até Jaú, onde ele estava internado, ele aceitou Jesus e morreu. Você já pensou, as falas assim, não, deixa para amanhã a gente vai lá. Não, era naquela hora. Então orar, interceder, buscar, e assim muitas e muitas outras pessoas, meus irmãos. Lá no Otávio Razi, antes de ser pastora, eu vi tornou-se um testemunho, uma senhora que tristemente, ela não se entregou para Jesus, não se entregava para Jesus, ela estava muito tempo na igreja. E eu não quero dizer que não recebeu Jesus, foi à frente, disse que recebia Jesus,
mas a gente chamava para se envolver com o reino, ela dizia não, ela ficava como aquela pessoa simpatizante. Tome muito cuidado com isso. Ela entrava e saía e voltava, até que surgiu um câncer agressivo demais. E eu e uma outra diaconisa acompanhamos toda a trajetória daquela mulher. E foi um dos últimos momentos mesmo para que ela pudesse se arrepender e partir. Então, meus irmãos, a gente não sabe, será que não teria mais tempo na terra? Será que não teria? Vi o testemunho também, e esse é público, ele contou o testemunho, a gente pode replicar. A pastora Hernani Santos conta que orou pela mãe dele 30 anos. Após o momento em que ela se reconciliou com Jesus, depois de 30 anos dele orando, ela viveu alguns meses e o Senhor avisou para ele no dia que ela ia morrer, que Deus ia tirá-la da terra naquele dia. E ele falou que ele ficou muito triste, muito abatido, e ele disse que depois que Deus tirou a mãe dele, ele começou a perguntar para o Senhor por quê, porque tinha se reconciliado, agora estava perto. E o Senhor usou um texto em Isaías dizendo o seguinte: eu tiro o justo da terra antes que ele se perca de novo. Então, há coisas que não se pode deixar para amanhã. Há vidas, existem pessoas a serem alcançadas, e nós como igreja, nós precisamos estar despertados. Nós precisamos sair dessa cultura que a igreja, ao longo dos anos, a igreja, eu falo em termos geral, foi tomando para si, de sentar-se numa cadeira ou num banco, de tornar-se assistente, acostumar com uma vida monótona. Não, cada pessoa que Deus chamou é porque Ele entregou dons e talentos e Ele quer usar a sua vida em alguma área específica, mas uma missão Ele deu para todos nós. Que missão é essa? Ganharmos almas para Jesus. Levanta a sua mão direita e diga: ganhar almas para Jesus. Porque enquanto as pessoas não têm este conhecimento, se elas morrerem, elas morrem com seus próprios pecados. E não é simplesmente também, irmãos, como eu acabei de dar o exemplo, eu aceitei Jesus, está tudo certo. Não, é vida ativa com Deus. Porque aceitar Jesus como um amuleto não funciona. Aceitei Jesus, mas nunca mais venho para a igreja. Eu vivo naquela vida morna, eu vivo naquela vida fria. E de repente, se você viu a expressão lá do começo, louco, essa noite pedirão sua alma. E aí? Como é que faz? Mas eu ia esquentar amanhã. Não tem amanhã, não tem depois. A vida com Deus é agora, no dia que se chama hoje. Tem também Lucas 13:3 ainda nessa mesma referência, para eu então te explicar, o que é a consciência de pecado. A palavra chegar e a pessoa não se arrepender. Veja, Jesus falava aqui de novo: não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O perecer aqui significa morrer em vossos pecados. Jesus Cristo veio, entregou a sua vida no Calvário, seu sangue foi vertido por nós, para que o recebamos como Senhor e Salvador. E a partir deste momento, como está lá, salvo engano, 1 Coríntios 5:21, porque aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Jesus tomou sobre si os nossos pecados e nos colocou num lugar de justificação. Sabe por que o Lázaro, ele morre e ele vai para o seio de Abraão? Não é porque ele era pobre, não é porque ele foi sofredor, é porque, se assim Jesus está contando, lá para o futuro Jesus iria fazer o sacrifício, mas ele já está dizendo, Lázaro era o modelo da pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não é pela sua própria bondade, não é pela sua própria capacidade, mas é o sangue de Jesus que nos redime e que nos justifica. Qual era o problema do rico? Não é porque ele era rico, não é porque ele teve posses, não. Ele morreu em seus próprios pecados. E meus irmãos, isso é tão sério. A urgência de levarmos o Evangelho, a urgência de levarmos a palavra é muito grande. Porque esse partir com Jesus ou partir sem Jesus faz toda a diferença para a eternidade na vida de uma pessoa.
Nós não estamos falando desse tempo efêmero da terra que passa rápido. É o tempo da eternidade. Essa palavra serve também para aqueles que estão brincando com o pecado, tergiversando com o pecado. Ontem eu estava vendo um estudo onde o pastor usou um termo muito interessante: namorando com o pecado. Aquilo é pecado, mas a pessoa está ali flertando. De vez em quando pode. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma medida pequena do veneno ou o veneno inteiro, tudo mata. Ambos vão matar. Então, lembre-se disso também. Se você se pegar namorando com o pecado, lembre dessa palavra: louco, essa noite pedirão tua alma. Como é que vai ficar a tua eternidade? Nesse aspecto, meus irmãos, nós temos que ser radicais. E a palavra radical vem da essência raiz. Não existe meio termo, só um pouquinho. As pessoas perecem muito em todas as áreas por causa deste pouquinho. Quantas pessoas estão perdidamente viciadas, começaram com um pouquinho, ninguém começou com porções absurdas do vício, começou com um pouquinho. Aquilo que não se pode comer, é só um pouquinho, e vai minando o corpo. O inimigo não pede que você comece com uma colher cheia, ele pede que você comece com um pouquinho, porque é naquele pouquinho que ele vai trabalhando para minar a sua vida. Então, preste atenção numa coisa: aquelas pessoas que você ama, fale de Jesus para elas agora, não deixe para depois. Sua casa, sua família, não siga o caminho deles, mas traga-os para a casa de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, e eu quero ensinar uma coisa preciosa para vocês, porque o pastor fala, mas quando eu me converti ainda era assim. Hoje nós temos dificuldade de alcançar famílias por isso. Você percebe que antigamente, quando um se convertia, daqui a pouco vinha mais um, e vinha mais um, e vinha mais um, e vinha mais um, e a casa da pessoa estava na igreja. Quem chegou a pegar esse tempo? Pouquíssimos, né? Hoje as pessoas se acostumaram: não, eu venho, minha família não quer saber. Mas sabe por que não quer saber, irmãos? Sabe qual que é a diferença? Ano passado a gente agia assim: quando você convertia, você já era orientado assim, começa a orar e jejuar para as pessoas da tua casa que não vêm para a igreja ainda. Aí você começava a orar e jejuar. E aí o que acontecia? Você se firmava numa aliança muito forte com Deus. Então, às vezes, o familiar dizia assim: viu, hoje tem aqui o negócio, vem aqui. Olha quantas e quantas vezes eu fui questionada. Uma vez, um dia até me perguntaram, me chamaram para uma festa de família. Eu falei: não, eu tenho culto. E me disseram assim: poxa, mas você tem culto toda semana, sempre você tem culto, não pode faltar um culto. Eu falei: não posso. Não é porque eu sou pastora, mas é porque eu estou firmando a minha casa na rocha. Quando eu venho adorar a Deus no culto, eu não estou vindo só por mim, eu estou vindo pela minha família, eu estou vindo por aquele que ainda não conhece, eu estou vindo por aquele que eu não quero também. Enquanto estiver vivo, eu estou aqui orando, eu estou aqui pedindo, eu estou aqui clamando. Eu e minha casa, como disse Josué, serviremos ao Senhor. Mas com o tempo isso se perdeu, irmãos. E aí deixa eu ensinar uma coisa para você, que o inimigo foi plantando um medo para tentar gerar até uma idolatria. Assim: não, pastora, mas é que se eu não vir, o familiar ele vai achar ruim. Sim, mas ele vai achar muito mais ruim se um dia ele estiver num lugar de tormento e ele tiver voz. Sabe o que ele vai falar? Por que você não me ensinou? Eu não sabia o que você sabia. Eu não conhecia o que você conhecia. Então hoje há um movimento inverso. E aí o inimigo plantou isso na mente das pessoas. E as pessoas falam: não, porque aí meu familiar nunca vai vir, porque ele vai achar que eu não vou lá com ele. Então o que a pessoa faz? Ela deixa de buscar. E nesse ciclo muitos se perdem, porque já não conseguem voltar a buscar. E aí você não vê mais as famílias vindo, as famílias afluindo. Por quê, meus irmãos? Porque nós colocamos essa balança e tentamos equilibrar.
Eu não estou dizendo de você ser radical, mal educado e dizer para o seu familiar: eu não vou. Não. Eu mesmo, quando fui questionada, disse: não posso deixar de cultuar a Deus, porque lá no culto vou orar por você, inclusive. Aí no outro dia, quando estiver, eu venho e falo: participo. As festas não terão outros dias? Também terá. Falei: inclusive, dá tempo de vir até depois, se for o caso. Se você fizer muita questão, dá tempo de vir até depois. Eu vou, porque eu vou orar inclusive por você. Então, essa aliança que eu fiz com Deus trouxe todos da minha casa que queriam, vieram, foram chamados, foram atraídos. Mas alguém tem que estar forte, meus irmãos, porque se quem está na presença de Deus se enfraquecer, tergiversar. O que é a palavra tergiversar? Eu uso muito porque a gente aprende na advocacia. Tergiversar é você fazer uma coisa que é crime, advogar para duas partes ao mesmo tempo. Você engana os seus clientes, você defende o interesse de um, mas está defendendo do outro. Isso é vedado, é proibido. Então, o que é tergiversar? Olha aqui para a pastora: tergiversar é agradar os dois lados o tempo todo. Só que nesse agradar os dois lados o tempo todo, eu corro o risco de que aquela pessoa, seja um amigo, seja um familiar, que eu tanto quero na presença de Deus, ele nunca venha para a presença de Deus. Então, essa questão ela é urgente. Coloque na sua lista de salvação o nome dos seus familiares. Solicite a casa de paz para que a tua família conheça a palavra. Os teus amigos também. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que o irmão. Então, essas pessoas também. Movimente o reino espiritual na tua casa. Movimente o reino espiritual no meio dos teus amigos. Porque você não sabe. E é uma questão para a eternidade. O verso 24 ainda. A parte B. Na parte A. Lázaro, o rico, ele tem consciência de que morreu em seus pecados. Ele não se arrependeu, ele não recebeu Jesus. Ou quem sabe, a história não está dando esses detalhes para nós. Se a palavra, ou melhor, dá sim, a palavra chegou a ele porque ele está chamando Abraão de pai. Então, era um filho de Abraão na terra, né? Ele era um conhecedor. Mas quem sabe ele brincou, né? Ele namorou com o pecado e foi chamado no momento inesperado. Porque é sempre inesperado, gente. Ninguém sabe quando vai ser chamado. A parte B do verso 24, ele diz assim: permite que o Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. O que é o Hades? É um lugar de extremo tormento. O nível de tormento daquele lugar é altíssimo. Para você ter uma noção, Marcos capítulo 9 e verso 48, diz que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. E aqui quando eu estava, meu Deus, é isso mesmo. Quando eu estava nesse trecho, que eu até parei e falei para o pastor, eu falei: acho que Deus me deu uma revelação. Porque eu comecei a refletir em Deus. E aqui o texto está usando uma linguagem figurada, né? O fogo não apaga, o verme não morre. E eu comecei a entender que o salvo, depois que ele parte dessa terra, ele tem o seu corpo glorificado, não é assim? Ele fica livre da corrupção porque o seu corpo é glorificado. Então aquele corpo espiritual não vai corromper, não vai. E quando houver a ressurreição, o Senhor vai buscar lá a semente, né? Daquele. E aí há toda uma outra situação, de outra dimensão, e vem para a terça-feira que a gente fala sobre isso também. Mas o corpo do ímpio, né, embora, né, a gente esteja vendo aí que morre o justo, morre o ímpio, e no sepultamento, você sabe que estava vendo a entrevista de um homem que começou com um coveiro e é dono de cemitério, e ele falou assim, que as pessoas usam uma fala popular dizendo assim: esse corpo que a terra há de comer. Ele parou para refletir e falou assim: gente, não é a terra que come o corpo. Falou: perceba que a sepultura ela é envolta em cimento, não é? O caixão está lacrado. São os vermes do próprio corpo que comem o corpo, as bactérias do próprio corpo que comem o corpo. Esse tipo de coisa que consome o próprio corpo. Por que aqui eu digo linguagem figurada? Está dizendo que o verme não morre, porque a morte é tirada desse local.
Você quer ver? Apocalipse, o capítulo 9, o verso 6, fala que em meio àquela aflição toda que está acontecendo na grande tribulação, os homens procuram a morte foi tirada. Por que aqueles homens estão procurando a morte? Porque eles não querem passar pelo sofrimento, mas eles também estão ali em seus próprios pecados. Eles negaram Jesus. A própria Bíblia diz que as catástrofes vão acontecendo, as trombetas vão sendo tocadas, os selos vão sendo abertos, e quanto mais acontece aquilo, mais eles blasfemam contra Deus. Eles não se arrependem nem no meio da dor. Então a morte é tirada para que eles passem por aquilo. E dentro dessa reflexão que eu estava fazendo, o corpo do ímpio não será consumido nem pelos vermes, porque ali nada morre, o verme não morre, o fogo não apaga. Por isso, o rico está dizendo, é um lugar de tormento eterno. Parando aqui, eu te pergunto, para levar o evangelho, para levar a palavra para alguém, dá para esperar, gente? Não. Logo que eu me converti, a igreja que eu frequentava ficava aqui na Rodrigues Alves, bem para cima, ali chegando no Porto Florestal. E logo que eu me converti, tinha um missionário que tinha se convertido também. E a casa dele, nós estávamos nesse tempo, né, de orar, eu orava pela minha casa, ele orava pela dele. Ele tinha muitos irmãos, foram convertendo. E o mais novo, era um rapaz muito jovem, muito bonzinho. Ele veio, ele aceitou Jesus, ele estava numa alegria, gente. Ele passou pelas águas, e aí ele começou a aprender a tocar instrumento, começou a aprender a tocar guitarra. E saiu de um ensaio do Ministério de Louvor da igreja e desceu com a sua moto. Precisou pegar Marechal Rondon. E ele vem de moto na Marechal Rondon, um caminhão para onde não devia. E esse moço, acho que disseram que, as testemunhas disseram que ele estava olhando do lado, quando ele olhou o caminhão estava na frente. Entrou na parte do abdômen, arrancou o fígado, foi morte instantânea. Um rapaz, jovem, devia ter, sei lá, 20 e poucos anos, a minha idade, acabou de se converter e aceitar Jesus, e partiu. Você já pensou se aquele irmão dele dissesse, deixa para depois eu vejo, eu vou agradar meu irmão agora, que depois outra hora ele vem comigo. Você já pensaram? O destino desse moço na eternidade seria completamente diferente. Então, é importante que caiamos em nós. Semana passada eu falei da pessoa que cai, que sejamos despertados como igreja, gente. Porque o verso 26 do capítulo 16 traz mais um detalhe importante. Existe um abismo intransponível. Quando o rico faz esse pedido, pede para o Lázaro descer aqui e molhar a minha língua, o que o pai Abraão fala? Quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Veja, o seio de Abraão, ele não é conquistado pela caridade, ele não é conquistado pela mera bondade. Tem pessoas que, hoje no meio evangélico, tem gente pregando isso. Não, basta que você seja uma pessoa boa, não. Basta que você seja uma pessoa que financeiramente invista. Não basta que, olha, você está fazendo obras sociais, a caridade. Gente, tudo isso é decorrência da fé. Não é a razão da salvação. A igreja foi perdendo até essa verdade. Nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. O único e suficiente sacrifício basta, e o sangue de Jesus basta. Isaías, o capítulo 64, versículo 6, pode projetar se tiver, fala da realidade do ser humano sem o sangue de Jesus. Sabe o que está dizendo lá? Que todas as nossas bondades sem o sangue de Jesus são como trapos de imundícia, as nossas justiças próprias. Porque quando eu digo assim, não, mas eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa justa, eu estou olhando certas qualidades, eu não estou olhando os meus defeitos. Eu tenho muitos defeitos também, todos nós temos. E o defeito maior, gente, é o defeito da queda.
Sem o sangue de Jesus não há um caminho, não há um novo e vivo caminho que nos leva para o céu. O autor da carta aos Hebreus escreveu isso. Ele fez para nós um novo e vivo caminho no seu sangue. Então, não tem caridade, não tem bondade, não tem justiça própria que leve para o seio de Abraão. E ainda uma outra verdade aqui nesse verso 26. Os mortos não podem voltar. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Nós vamos ver, porque ao homem cabe morrer uma única vez e após isso vem o juízo. Por que quem parte dessa terra em Cristo vai para o seio de Abraão, vai guardar? Quem parte dessa terra nos seus pecados vai para o Hades e vai guardar? Porque o juízo vem lá na frente. Então é muito importante a forma como essa pessoa parte da terra. Se ela tem o selo do Espírito, se ela abriu-se para Jesus e recebeu o selo do Espírito ou não. Então daqui a pouco eu falo para você. E não estou falando contra nenhum tipo de doutrina, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. A Bíblia condena a necromancia. Rejeite qualquer tipo de comunicação com mortos, invocação a antepassados. Rejeite isso. Biblicamente isso está vedado. Cuidado, porque hoje a inteligência artificial tem feito aquelas pessoas que já morreram, trabalhado na foto de quem já morreu e a pessoa conversa, a pessoa acena, e o ente querido olha para aquilo muitas vezes e fala: olha, que interessante, cuidado, é ciência, não é necromancia. Então cuidado com isso. O projeto mais adiante é você ter um robô com o corpo daquela pessoa que faleceu e que chega, que abraça. E muita gente vai entender que aquele ente querido voltou, mas não deixará de ser necromancia. Então, aqui no verso 26, apoiados em Hebreus 9, 27, a Bíblia está mostrando ao homem que morrer uma única vez. Espíritos humanos, daqui a pouco eu vou falar para você, não tem legalidade de vagar pela terra. Se você foi enganado um dia por isso, saiba, vou te mostrar biblicamente, isso não pode acontecer. O mundo espiritual, ele é legal, ele é jurídico, ele não falha, tá? Verso 29 e 31. A Bíblia vai nos mostrar que o rico viveu tão distante de Deus, que agora, quando ele escuta que existe um grande abismo, o pai Abraão fala: Lázaro não pode descer, você não pode subir, as coisas já estão determinadas e depois da morte não há o que mudar, não há o que mudar. Arrependimento em vida, salvação em vida, tudo em vida. Ele se lembra dos seus irmãos e ele pede: envia Lázaro, por favor, deixa ele voltar lá na terra e falar com meus entes queridos. Será que o Senhor permitiu isso? Você já leu comigo, você já sabe. Deus permitiu isso? Não. Abraão ali está representando, a voz de Deus. Não foi permitido isso. O que é respondido para o rico? Na terra estão os anunciadores da palavra. Quando está sendo dito assim lá, a Moisés e os profetas. Isso está falando dos anunciadores da palavra. Preste atenção numa coisa, irmãos, isso remete a pastores, mas isso remete à igreja, a todos os que são portadores da palavra de Deus. Olha como é precioso o que você tem nas suas mãos. Passou um dia sem falar de Jesus para alguém, isso é sério. Isso é sério. Esse homem, quando ele conhece a realidade, ainda não é do inferno não, a realidade do Hades, ele está dizendo: manda alguém na minha casa, por favor, avisa para não vir aqui para onde eu estou. E às vezes a gente tem a palavra na mão e diz: deixa para depois. Não estou preparado ainda não. Não, irmão, me envolvo o ano que vem, deixa passar esse semestre, ano que vem eu me envolvo. Irmãos, a urgência de um despertamento da igreja. Moisés e os profetas. A palavra não está falando só da época dele, está falando deles, está falando de agora. Nós somos os anunciadores da palavra. A palavra está falando dos crentes que estão vivos. Tem crente vivo aqui, dá uma glória a Deus. Tem crente vivo aqui, dá um aleluia. E talvez, se almas agora estiverem clamando do Hades,
Deus está dizendo, eu tenho lá a igreja que está na rua Bauru, número 66, onde eu tenho a Maria, o José, onde eu tenho os irmãos todos lá, que vão anunciar e são portadores da palavra de Deus. Por isso nós não podemos estar parados. Não é permitido, aqui nós vemos de novo, não é permitido que os mortos voltem. O Senhor está dizendo, Lázaro não pode estar lá. Abraão está dizendo, Lázaro não pode estar lá, mas lá estão os profetas, os anunciadores da palavra. Você quer ver um apontamento que os mortos não podem voltar? A resposta que é dada ao rico, lá no finalzinho diz assim, tampouco eles acreditariam, ainda que se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, tampouco eles acreditariam, ainda que os mortos ressuscitassem. Como é que o morto poderia voltar só no caso de ressurreição? Lázaro ressuscitou no 4º dia, não foi assim? Lázaro ressuscitou, então ele voltou à vida. Isso é tão sério, irmãos, o mundo espiritual é tão regrado, que perceba, diga para mim, vamos ver quem lembra, vamos ver quem está lendo a Bíblia. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, quais são os dois profetas que são vistos lá, que Pedro vê com Jesus? Quem lembra? E Moisés. Moisés, nunca ninguém encontrou o corpo, não é verdade? Elias foi arrebatado, tem permissão para voltar, não morreu. Porque aqui sim entra espíritos humanos, não tem legalidade para vagar na terra. O mundo espiritual, ele é jurídico. Morreu, cabe ao homem morrer uma vez só, e tem destino ou Hades ou Seol. Não vai ficar pairando, não vai ficar perdido. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, atenta para um verso que está em 2 Coríntios 11:14, que fala que Satanás se revela e se transfigura em um anjo de luz. Então ele pode tomar qualquer forma, ele pode fazer qualquer voz, ele pode escrever com a letra da pessoa. Todas essas coisas, então fique muito atento com essas coisas, né? Os demônios, que são espíritos caídos, espíritos imundos, né? Eles são uma classe específica, espíritos imundos. O que eles mais querem? O que eles mais buscam para possuir? Um corpo. Não podem agir sem. Até agem, mas são muito fracos. Eles precisam de um corpo. Satanás, para agir na terra, precisa da instrumentalidade do corpo humano. Deus, para agir na terra, precisa da instrumentalidade do corpo humano. Ele está falando com você agora através da minha vida. Ele usa você, ele usa a mim. Ele precisa da instrumentalidade do corpo humano. Ele nos enche com o seu espírito para usar as nossas vidas. Espíritos não ficam pairando. O Espírito Santo veio, o Consolador, para quê? Para nos encher. Então entenda isso e tome cuidado com os ventos de doutrina. A salvação, ela acontece em vida e mediante o arrependimento, o receber Jesus. Então, querido, lute pela sua salvação. Primeiro ponto aqui, não fique levando uma vida espiritual monótona. Não deixe o inimigo te enganar. Deixe para amanhã, deixe para depois. Aquilo que você pode fazer hoje, em se envolver no reino de Deus, estar ativo no reino de Deus, né? Saiba que o grupo de mulheres, ele faz algum tipo de movimento, ganha almas. Você está ali junto, essa pedrinha vai ser colocada na sua coroa. O grupo de jovens, o grupo de homens, o grupo de evangelismo, qualquer departamento da igreja fez um movimento, uma alma foi ganha, essa pedrinha também vai lá para a tua coroa. Então envolva, se levante. Noite de glória para isso, é para o Espírito Santo vir, encher a vida da igreja, despertar vocações, despertar talentos, fazer você levantar a cadeira, fazer você mergulhar no trabalho do reino de Deus, porque existem almas e almas que precisam ser ganhas. Nós, não se esqueça, estamos orando, porque queremos primiciar 10% desse território em pessoas para Jesus. Quem crê nisso junto comigo, diga amém. 10% do nosso território para Jesus. Porque se você santificar o primeiro, o restante será santificado.
É difícil conquistar 10%, é difícil, porque depois vai haver um quebrantamento só, que o inimigo não vai impedir a ação de Deus salvando vidas. Gênesis, do capítulo 14 e o verso 21, traz um ensinamento para nós muito interessante, porque há uma guerra, uma grande guerra sendo travada por almas desde o início. E Gênesis, do capítulo 14, versículo 21, você vai ver o rei de Sodoma. Sodoma, você já sabe o lugar que era, representa o próprio Satanás. Ele vem e diz para Abraão assim: pode ficar com os bens, só me dê as almas. E essa é a guerra, meus irmãos. Essa é a guerra. Você pode ver que hora ou outra você vê testemunhos de pessoas que se pactuaram com o inimigo. E o que elas queriam? Elas queriam bens, elas queriam fama, elas queriam riqueza. Ele deu tudo isso. E o que ele queria delas? Somente uma coisa: a alma. E levou de muitos. Então, o interesse dele é nas almas. Por isso, lute por sua salvação. Não aceite se tornar uma pessoa fria, morna. Lute pela sua casa, lute pelos seus amigos. Há uma guerra sendo travada, meus irmãos. Venha para a casa de Deus, pastor, eu venho sozinho, ninguém quer vir comigo. Mas se você está aqui, já é um sinal de salvação para a tua casa. Sabe o que eu me preocuparia se eu não te visse? Aí as coisas estariam difíceis para a tua casa. Mas se você está aqui buscando, se você está aqui apresentando ao Senhor, se você está aqui colocando diante de Deus o lado da batalha que é representado por você, não está derrotado. Você está com a espada na mão, com a espada levantada, e Jesus está te fortalecendo. Por isso, valorize cada encontro de comunhão aqui. Valorize o momento do culto. Venha para buscar, meus irmãos, porque essa guerra está sendo travada, ela está ficando cada vez mais acirrada. Veja, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, está dito assim, o Senhor está dizendo para o povo assim: diante de ti eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, você e toda a sua descendência. Nós temos aqui neste texto que lemos uma história que nos mostra isso. Diante do rico, diante do Lázaro, com certeza foi colocado a bênção e a maldição, a vida e a morte. O Lázaro escolheu a vida. E talvez a história do Lázaro aqui esteja marcada por alguma necessidade financeira, por lutas contra enfermidades, porque diz que os cachorros vinham lamber as suas chagas, representando, irmãos, o caminho que é estreito. Não quer dizer que nós vamos passar fome, nós vamos viver doentes, não é isso. Aquela era a cruz que o Lázaro precisava levar. Nós vamos ter no decorrer da nossa vida adversidades, lutas que às vezes nos fazem sentir como o Lázaro. Ele estava ali na porta daquele homem que podia ajudar de toda maneira, mas não o ajudava. Ele estava ali não apenas necessitando de alguma coisa, mas perecendo numa outra área, um caminho estreito. Mas você percebe que logo vem a bonança e a recompensa. Isso não significa também que eu preciso morrer para ter a vitória. Não. Nós temos experiência de um Deus que nos exalta, nos honra ainda em vida. Mas o texto está mostrando isso para que nós estejamos despertados, meus irmãos, e não sejamos seduzidos. Porque o rico era filho de Abraão, mas se seduziu, deixou o seu coração se encher com as coisas desta vida. Não é isso que Jesus alerta? Cuidado para que o vosso coração não se encha das coisas dessa vida e você esqueça de buscar. E quem sabe, ou com certeza, o rico deixou o seu coração se perder. E quando ele acabou o seu tempo de vida na terra, ele não tinha construído nada na eternidade, ele não tinha se movido para a eternidade. E ele pereceu. Lázaro escolheu a vida, o rico escolheu a morte. A salvação se desenvolve através do processo de santificação. Então, não desista, o céu vale a pena. E tenha consciência da urgência da urgência que existe de que as almas sejam conquistadas para Jesus e seladas com o Espírito Santo de
Deus. Não deixe essa mensagem hoje entrar pelo seu ouvido, sair pelo outro, não. É impactante? É. Eu vi que vocês ficaram prestando atenção, quietinhos. Quem sabe alguém possa até te dizer: ah, não se deve pregar sobre isso. Claro que deve pregar sobre isso. Você precisa conhecer, você precisa estar orientado, você precisa saber que a vida não acaba nessa terra, que o tempo da eternidade dura para sempre e que nós estamos fazendo escolhas hoje aqui na terra que vão refletir lá na nossa eternidade. Amém? Eu quero que você passe a eternidade com Jesus, trazendo o maior número de pessoas possível para o céu. Esse é o desejo para a minha vida, esse é o desejo que eu tenho para a tua vida também. Nós vamos orar agora. Eu quero pedir o ministério de louvor que venha, a gente escolha uma canção. Eu vou orar nessa noite, pode fechar